noite a todos. Primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. Quem vai apresentar esse webinário sou eu, Alexandre Sclapis, a Fernanda Nascimento. Dá um tchauzinho, Fernanda. Cadê o tchauzinho da Fernanda? Isso, e a Vera Garcia. Essa é a Vera Garcia e eu sou o Alexandre. Nós três vamos apresentar esse webinário, que é sobre o programa de formação em psicanálise da IPP. Tá? Então, antes da gente dar prosseguimento a começar esse webinário, né, a gente queria ouvir de vocês um pouquinho qual foi o percurso de vocês até chegar nesse webinário. Se vocês já sabem o que é psicanálise, tem algum percurso, não é, Vera? Se tem alguma, qual a história de vocês até chegar aqui neste webinário, né? Qual é o interesse de vocês? Fale um pouquinho de vocês para nós. Tá? Infelizmente, como a gente está no ambiente de webinário, vocês vão precisar digitar essas informações. Tá? Então, fala, fala um pouquinho de vocês para a gente, qual o percurso de vocês, como é que vocês chegaram até aqui. Xênia, Viviane. O Márcio Silva 1 também não pode falar o percurso dele. É importante até para a gente saber, né, se vocês sabem um pouco sobre a psicanálise, né, o que vocês esperam, né? Então, Dalvânia, é Dalvânia ou Dalvani? Né? Dalvane, Lidiane, vamos lá, qual que é o percurso, a trajetória, né, Ale? Sim, até para a gente. Não, eu vou tentar fazer uma experiência, como nós estamos com poucas pessoas, eu vou tentar fazer uma experiência, gente, tá? Vamos ouvir discussão, que é abrir para que vocês também falem. Então, será que eu faço isso? Eu tenho medo de fazer isso e travar tudo, porque eu nunca fiz isso, tá? Então, eu prefiro não fazer, porque senão eu tenho medo de travar tudo. A Poliana é psicopedagoga. Poliana é psicopedagoga. Ô, Xênia, infelizmente não. Vocês acham, gente? Eu faço, abro ou não abro? Existe formação em psicanálise na Bahia há 12 anos, Não olha. pode travar, Ale? Eu acho que é melhor, né? Senão vai travar isso aqui. Eu tô achando. É melhor. A Poliana já fez alguma coisa de psicanálise na Bahia há 12 anos. Hoje você mora na Bahia, Poliana? A Xênia é assistente social e está estudando psicologia. A Dalvânia, ou Dalvani, está começando a estudar psicologia. A Poliana é psicopedagoga numa escola particular. Então parece desse grupo que está aqui já tem assim um certo interesse, né? Uma certa aproximação da psicanálise, né, Vera? Né, Ale? O Pledson, a gente está pedindo para as pessoas dizerem um pouquinho o percurso delas até aqui. Eu sei que você está no celular, no Android, tá? Se for possível, você escrever alguma coisa de como que você chegou até nós. A Xênia também já faz análise há 10 anos. A área de psicanálise é fascinante. Bom, mas eu também sou suspeita para falar, né?
Mas realmente, Xênia é fascinante. Né, Vera? Tem um e-mail. Ah, é um teste que depois que a gente pega para tirar, acho que não sai nunca mais. Entrando na veia, né? Cérebro, nos poros, na veia, até no seu sonho. Isso vai entrando assim e não sai mais. E quando a gente interpreta o sonho enquanto está dormindo, Vera, já fez isso? Interpretar sonho enquanto está dormindo? Eu já fiz isso. Oh, Não, meu Deus. Ainda não. não, eu faço. De vez em quando eu faço. Né? Isso aqui é isso aqui. Isso aqui é tudo bobagem. Isso aqui é tudo bobagem. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vou botar cada coisa no seu lugar aqui, tá? E agora pode continuar esse sonho aqui. Eu já, nossa, de vez em quando acontece isso comigo. Ok, gente. Já deu para ter uma noção, né, um pouquinho do a Xênia. Vamos lá. Estou como professor orientando os caminhos para o cursinho de cursos breves, sou da região do ABC. Xênia do ABC. Bom, então eu vou. Nós temos mais pessoas chegando. Quem chegou? A Lidiane. Ok. Vamos começar a nossa apresentação, então. Bom, quem está apresentando, novamente, olha, Esclapes. Eu sou diretor e supervisor clínico do programa de formação. A Fernanda Nascimento, ela é professora do programa de formação. Dá tchauzinho de novo, Fernanda. Cadê o tchauzinho da Fernanda? Essa é a Fernanda. Né? Esse é o Alexandre, careca é Alexandre, tá? A loira é a Fernanda, né? É de cabelos negros, é a Vera Garcia, tá? Isso. Nós três somos também analistas, fazemos nossos atendimentos presenciais em EAD, também somos supervisores, a Vera e a Fernanda são supervisoras do Instituto e eu sou supervisor no programa de formação, tá? Contato e o nosso currículo é só pegar no site, tá? Bom, alguns avisos, vocês não precisam se preocupar muito em fazer anotações, porque a gente vai gravar e colocar no blog do site, então não se preocupe em fazer anotações. Apesar da gravação, vocês vão poder perguntar e tirar dúvidas, tá? Essa apresentação, ela tem uma previsão de 1 hora, tá? A gente vai fazer alguns checkpoints sobre se vocês entenderam ou não algumas coisas. Então, pode variar um pouco, dependendo das dúvidas, mas as grandes dúvidas ficam para o final, tá bem? Então, vamos começar com a questão básica, né, sobre o que é um programa de formação em psicanálise. Né? É um conjunto de atividades que, juntas e articuladas, permite a formação de um analista. Né? É o tripé que foi deixado por Freud, né, desde 1910. Conhecimentos teóricos, supervisão e análise pessoal. Tá? E é importante que cada escola ou sociedade defina os seus critérios para a formação. Nesse webinário, a gente vai dizer qual é o nosso projeto pedagógico e quais são os nossos critérios para a formação. Tá? Fala um pouco do que, como que a gente se constituiu, né? Do nosso DNA, da nossa linguagem, que segue uma característica particular, né, Fernanda? Apesar de um conjunto semelhante, diferenças, particularidades, né? É interessante essa palavra DNA que você usou, né? Porque é isso mesmo, né? Apesar de nós sermos todos humanos, né? Cada um é diferente, né? A cultura, né, é diferente. Então, a gente vem assim fazendo essa analogia, né? Para que vocês entendam os critérios também daqui da formação na EPP, né, Vera?
Nesse, né, Fernanda, essa comparação que você usou, né, essa diferenciação. Então, estamos todos debaixo aí da psicanálise, não é? Começando aí com Freud, e a nossa linhagem vai pela linha inglesa. E pensando nisso, de quem que nós estamos falando? De Melanie Klein, de Bion, os pós-kleinianos, é esse percurso que nós usamos, não é? Com um foco, né? Um foco particular que nos orienta. Né? Essa é uma diferença, inclusive, da escola inglesa. Né? E do que nós estamos falando? Conta pra gente, Fernanda. Então, assim, a base sempre vai ser Freud, né? E, então, assim, além de Freud, né, como a gente tem a escola inglesa, então também a gente vai passear por Klein, por Bion, mas sempre tendo o cuidado de centrar os nossos estudos na clínica, né? Então, essa tradição, eu vou repetir de novo, centra as atividades e os estudos na clínica, né? Então, é a clínica que vai nos dizer o que a gente deve estudar. Então, esse é um diferencial que eu acredito e que eu confio, né, na linha da escola inglesa, justamente por isso, né? Pela clínica, pela prática. Né? Pegando na fala da Fernanda, né, a gente tem um projeto pedagógico que tem que atender uma questão extremamente importante, né? Que é, no terceiro ano, ao final, o aluno ele vai se tornar um psicanalista. E quando ele se torna um psicanalista, implica que ele vai estar diante de um paciente, e os pacientes são singulares, são únicos, e ele precisa ter tanto uma bagagem teórica quanto pessoal para, diante deste paciente, tomar decisões de onde e para onde ir. Então, esse projeto pedagógico ele pressupõe que, no final, eu preciso ter um aluno capacitado para fazer isso. Porque numa sessão você não vai ter o seu supervisor do seu lado dizendo o que você vai ter que fazer. Você não tem um checklist para dizer o que você tem que fazer. Não existe isso. Então, é preciso ter na ponta do trabalho um sujeito, né, com uma certa autonomia. Porque certa porque a psicanálise ela tem as suas bases, né? Você tem a técnica que é naquele quadrado que você vai ficar, mas esse quadrado ele permite uma infinidade de possibilidades, né, que o sujeito precisa ter uma autonomia para essas decisões. Então, é importante essa variável, essa questão da onde a gente quer chegar com o nosso projeto pedagógico. Ele não visa só a questão da informação, mas de uma formação. Tirar esse sujeito da onde quer que ele esteja, de que posição que ele esteja, para esta posição de analista. O Márcio ainda está picotando, Márcio? Está picotando? Às Alô? vezes pode ser exato, né? Pode ser que para o Márcio esteja picotando, porque aqui para mim tá ótimo. Tá. Vocês estão ouvindo, gente? Dá para ouvir? Tá tudo bem? Ok. Tá? Então, este projeto ele pressupõe, né, que nós somos centrados no aluno, o projeto ele é centrado no aluno, e ele visa a passagem de uma dependência a uma autonomia relativa. Tá? A gente busca esse percurso. Tá? Então, isso é uma questão importante. É um método que é centrado no aluno e visa essa passagem da dependência à autonomia. A gente vai explicar isso em dois blocos. Um primeiro bloco sobre o que a gente entende, o que é centrado no aluno, e um segundo bloco sobre o que é essa passagem da dependência à autonomia relativa. Tá?
se me permite, Ale, eu até queria falar do que é esse centrado no aluno, né? Porque aqui o cuidado que a equipe tem é de ter turmas na formação reduzidas, né? O que são turmas reduzidas, tá? São de 4 a 10 pessoas. Para que isso? Né? Para que a gente tem esse cuidado? Qual que é o sentido? Né? Para que a gente possa acompanhar de perto o desenvolvimento do aluno. Né? Então, para a gente saber quem é aquele aluno, né? Qual que é o nome daquele aluno, né? Quais as dificuldades que aquele aluno tem. Né? Se eu não me engano, foi você. Quem foi que falou que é do ABC? É você, Xênia, que falou que é do ABC? Então, né? Então essa proximidade vai dando uma identidade, né? E esse cuidado é justamente para que a formação de um aluno para um psicanalista lá no final, ela seja feita, seja construída, né, de forma adequada, né, com raízes, tá? Vera, você queria falar um pouquinho dessa dependência, talvez? Dessa questão, porque o que se espera é essa pessoa, no final, tá com essa missão desse cuidado. E essa formação, ela vai acontecendo aos poucos. Por isso, atrelado ao que a Fernanda estava falando, de turmas reduzidas para conseguir acompanhar, então pense que essa formação é um processo. E só para você saber, é continuado, viu? Esse daqui é só o começo, é só o começo. Então, aos poucos, dentro desse planejamento pedagógico, de maneira progressiva, o sujeito, cada um que se dispõe a ser um psicanalista no final desse processo, lembrando dessa continuidade, aos poucos, no planejamento pedagógico, a informação necessária, suficiente para esse caminhar. Né? No começo um pouco mais fácil, depois vai agregando, porque daí cada um vai tendo a sua base e assim a gente vai conseguir caminhar, né, Fernanda, ao longo aí dos grupos, dos nossos encontros. Tem todo um trabalho aí junto, né, Fernanda? Eu vou até para esse gancho que você falou de grupo, né? Porque qual que é o método de trabalho aqui do projeto pedagógico, né? É previsto grupos de estudo, tá? Então, o que é isso? O grupo de estudo não é aula, tá? Então, qual que é a diferença? Por exemplo, numa aula, o aluno ele obtém a informação, né, uma informação pronta. Então, o professor dá essa informação para o aluno. No grupo de estudos, não. Tá? Ele obtém essa informação durante a semana. Por quê? Porque durante a semana ele vai ter alguns arquivos, muitos materiais, videoaulas, artigos, né? Enfim, materiais que são disponibilizados ao aluno. Ele vai obter essa informação durante a semana e no grupo de estudos ele vai falar sobre isso junto aos colegas e com o professor. Então, cada grupo tem um professor, né? Então, ele vai falar sobre isso, o que ele aprendeu. Né? Então, esse é um diferencial que eu acredito que é relevante. Né? Quando você falava, Fernanda, acho que dá para a gente fazer uma relação assim. Sabe quando a pessoa entra, por exemplo, no primário, do ginásio, da faculdade, e isso, aos poucos, ele mesmo vai ter que aprender o caminho das pedras? Então, aqui, ao longo desse processo, nós vamos assim, informação, fazendo essa base, articulando esse conhecimento no grupo e, aos poucos, essa autonomia para
num futuro breve, ele conseguir pegar um livro, fazer a sua pesquisa, compartilhar, é esse caminho que a gente pretende preparar. Como se fosse, no final, sabe aquela especialização que você se interessa e você mesmo fica atento nos livros e vai querer trocar com os colegas? Já já vocês vão entender onde é que nós vamos chegar com essa possibilidade, né? Ah, agora é um momento interessante também. O que será que significa isso aqui, Alexandre? Esse slide ficou bem legal, sabia? É que você está acompanhando um pouquinho a nossa conversa, você vai perceber que o nosso propósito não é baseado em vídeo e chat, né? O aluno ele vai estar num ambiente muito parecido com este, tá? É este ambiente que ele vai estar, com uma diferença que não é por chat, ele fala nesse ambiente, ele é próprio para isso, ele é um ambiente próprio para dar aulas, né? E como a Fernanda e a Vera explicaram, neste ambiente ele vai discutir com o professor o que ele aprendeu. É este o objetivo, tá? Então, não se trata de falar com o computador. Você não vai falar com o computador. O computador não responde. Responde são pessoas. E o computador é o meio expediente para pessoas se reunirem, como a gente está reunido, e trocar informação, né? Um webinário é uma passagem de informação, né? Isso aqui não é a mesma estrutura de um grupo de estudos, porque no grupo de estudos, todos nós estaríamos conversando sobre um tema específico, no qual nós nos preparamos durante a semana. Tá? Esta é a diferença crucial entre um projeto pedagógico que exige nível superior e um projeto de dar aulas. Não é esse o nosso objetivo. Acho que o único lugar que a gente dá aula são nos cursos de extensão na escola, né? É óbvio que no meio do caminho, né, no início, a gente vai fazer dessa dependência, ou seja, dessa necessidade desse professor, do aluno mais próximo do professor, até uma autonomia desse aluno em relação a esse professor. Então, o professor ele não busca aqui passar informações, mas desenvolver a autossuficiência relativa deste sujeito, que é o que a gente está chamando de autonomia. Então, isso é importante. Durante a semana, ele tem acesso ao material didático, que é o que a gente já vai mostrar daqui a pouco, e nos encontros ele faz essa discussão. E eu penso em uma outra coisa que também é relevante, é que, por exemplo, aqui os microfones dos participantes, eles não estão abertos, né? Mas no grupo de estudos, eles vão poder interagir de fato, falar, ver o professor, falar com os outros colegas, né? Ouvir os outros colegas, né? Até porque, qual que é o objetivo do grupo? É sempre a conversa, a discussão, compartilhar, né, o que foi aprendido durante a semana. Então, quando o aluno ele consegue falar sobre a matéria, implica, né, que ele consegue reproduzir essa informação e, portanto, o conhecimento vai se dando, tá? Então, acho que isso é interessante. E me dá uma ideia assim que eu gostaria de compartilhar. Imagina, e já já vocês vão visualizar, né? Visualizar como é que isso acontece. Então, imagina que durante esse tempo de uma semana, cada um estudou individualmente. Já já vocês vão perceber como é que é, individualmente, como se estivesse assistindo uma aula. E é uma aula. E você fez a sua leitura, fez as suas anotações, as suas dúvidas, o que achou interessante, o que está proposto ali para aquela semana, e no encontro, por isso que chama grupo, você vai compartilhar com os colegas, complementando, reforçando, articulando aquilo que você, num primeiro momento, fez sozinho. É esse o espírito. Por isso que, de novo, turmas reduzidas. Até 10 alunos, na média, nós temos de 4 a 8. Então, é um grupo justamente para que todos possam falar, compartilhar. Por isso esse nome, grupo. É essa a ideia. Tá?
quando a gente discutir, né, dar a sua opinião, fazer uma discussão, já não é mais só uma reprodução de informação, né? Você já está articulando isso em conhecimento. É uma outra passagem, é um outro nível, é uma outra coisa. E quando cada um dá a sua opinião, né, geralmente a soma das opiniões, que seria 1 mais 1, não dá 2, ela dá 3, né? Porque começa a abrir novos vértices, começa a abrir novos horizontes. Então, é essa a proposta do grupo de estudos. Tá? É isso que a gente busca nos grupos de estudo. Tá? E, e isso, né, Alexandre, só aproveitando aquela transparência anterior, olha que interessante, intermediado por essa plataforma, nós temos a possibilidade de agregar pessoas de vários lugares do Brasil e fora do Brasil. Então, isso ajuda bastante, porque, eventualmente, você vai ter um deslocamento por trabalho ou lazer, seja lá o que for, você continua dentro desse ambiente. Então, é outra facilidade que você vai estar aqui permeado. Né? E em outro momento acho que eu vou falar também, mas deixa eu aproveitar o gancho, você consegue acessar as informações, acessar, assim como tenho colegas aqui no computador, no seu smartphone, isso é possível em função dessa base tecnológica que nós estamos usando. Então é interessante aproveitar esse slide para comentar isso, né, Alexandre? Eu acho que uma coisa que eu quero comentar, por exemplo, aqui a gente tem uma psicopedagoga, se eu não me engano, não é? Nós temos uma pessoa que já tem um percurso, há anos, começou uma formação. Então, são vértices e visões diferentes, às vezes, sobre o mesmo ponto. E quando a gente junta tudo isso, né, a soma disso enriquece. A soma é maior, não divide, enriquece. É um outro patamar que a gente chega, né? Aqui, então, aqui a gente vai começar a discutir, tá? A questão da obtenção da informação, que é aquela que a pessoa se prepara durante a semana para o encontro. Tá? Então, a gente discutiu até agora o que é um encontro, e agora a gente vai mostrar para vocês como é que ela obtém essas informações para que ela possa se preparar para ir até esse encontro semanal. Né? Porque são 2 momentos diferentes. O primeiro, esse de obtenção de informação, ela faz de acordo com a disponibilidade do tempo durante a semana. O encontro de grupo, não, ele tem uma data e um horário definidos. Né? Que, por exemplo, na semana que vem vai começar uma turma exatamente nessa data, exatamente na quarta-feira, 19h30. Então, quarta-feira, 19h30, tem que estar todo mundo aqui para fazer essa discussão. Essa questão de obter a informação, a diferença entre informação e conhecimento, né? O conhecimento, ele é sempre articulado com a prática. E a nossa metodologia, ela não visa levar a informação, mas o conhecimento, né? Por isso que eu disse a vocês que vocês não vão se relacionar com algo frio, com um vídeo, né? Mas sim com as pessoas, né, Vera? E até para facilitar esse encontro, dentro desse planejamento pedagógico, da primeira à última lição dessa parte teórica, está organizado, já está aparecendo aqui para você. Já está organizadinho com o material que você vai usar naquela semana. Então, se é uma leitura, ok, já vai estar junto ali na primeira lição todo o material necessário. Uma leitura,
uma revista, um filme, videoaula, parte de livro, separadinho, lição a lição. E olha só, isso você vai baixar no seu computador. Então, imagine se nesse momento inicial você não tem condições, não pretende ainda adquirir as publicações, fica tranquilo. O necessário e suficiente, lição a lição, já está aí. E você vai baixar isso no computador. Então, você pode ir montando a sua própria biblioteca, por assunto, por tópico. Olha aí, já está aparecendo para você, você vai conseguir visualizar melhor o que nós estamos falando. Olha, em um primeiro momento Eu. ele. Ah, Vera, desculpa, você quer falar? Posso falar? Ale, se você puder, que tem como você entrar ali na Melanie Klein? Isso. Gente, a Melanie Klein é o segundo módulo de formação, tá? Então, se puder ir ali na lição 24, por exemplo, vamos lá, olha, tem várias lições. Vejam que elas já estão separadinhas, né? Então, olha, lá nessa lição 24, tá vendo a importância da formação dos símbolos, do desenvolvimento do ego, né? Olha que interessante. Então, o aluno, ele já sabe o que ele precisa aprender, né? Ele já sabe quantos encontros terão nessa lição, tá? Então, assim que o Alexandre voltar ali, ó lá, nessa lição específica tem 5 encontros, tá? Então já tem uma estrutura formatada, tá? Então, nessa lição, o aluno, ele vai aprender e precisar atingir o conhecimento dos conceitos de fantasia, de objeto interno, de simbolização, de estatuto do brincar como método psicanalítico, né? Então, olha, só acompanhar aqui uma coisa, Fernanda. Olha, turma, aqui, primeiro, então, você tem uma visão geral dessa lição. Depois, aqui, olha aí, primeiro encontro dessa lição. O material que você vai precisar, você vai baixar pelo Mega, é esse recurso que usamos. Por quê? Porque algum conteúdo pode ser maior e assim você consegue baixar isso no seu computador sem nenhum limite, não é? É rápido, não tem problema. Claro, um arquivo maior vai demorar um pouquinho mais, de tal modo que você tem acesso separadinho ao conteúdo necessário suficiente para estudar aquela lição. No caso, é um trecho de um livro da Susan Isaacs, o artigo, tema dessa lição. Eventualmente pode ter mais do que um artigo, um complemento de revista. Nessa lição tem uma videoaula gravada, separadinho, tópico a tópico. Olha aí. Então, olha aqui, essa é uma videoaula, onde imagina que tem ali um professor, no caso é a voz do Alexandre, que está ali falando, esquematizando, você está assistindo. Isso pode ser pausado a qualquer momento, tá? O Alexandre, você pode botar ele para repetir quantas vezes você quiser. Pausa, volta de novo, ele está aí para isso. E isso aqui está disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, tá? Ele não fica rouco, não, já está prontinho. Você percebeu, então, que tem lição a lição? Todo o material necessário. Você gostou dessa, né? Deixar o Alexandre rouco, né, Fernanda? E assim, é claro que isso não substitui, caso o aluno ele queira, por exemplo, adquirir o material, comprar os livros, ele também pode ficar à vontade, mas o material que a escola vai usar, a gente já disponibiliza, né? Então, o aluno ele pode, inclusive, ter em PDF, baixar lá no computador, mas também, se quiser, fica livre para adquirir o material, né? E aí, também ali na lição 24, se você puder ler,
logo depois desse trecho que a Vera mostrou da videoaula, do arquivo, tem algumas perguntas, tá? Então, essas perguntas, depois, então vamos lá, o aluno, ele se prepara durante a semana com o material que a escola disponibiliza. Ou seja, ele vê o material, vê. Aí ele vai para o grupo de estudos e fala sobre o material junto, né, com o professor, os colegas, para que o professor também possa orientar. E depois, num terceiro momento, ele vai escrever sobre o que ele aprendeu. Então, essa é uma forma da escola checar como é que está sendo essa trajetória do aluno. Né? Um outro professor vai checar essas respostas e ele também, esse outro professor, ele vai ter o cuidado de direcionar esse aluno caso ele perceba que esse aluno não captou, não absorveu aquela informação, então ele vai ter mais uma chance de assim, absorver esse conteúdo, esse conceito importante da psicanálise. Tá? E aí, Fernanda, você já bateu num outro ponto de uma outra função também do grupo, ajudar, rever essas perguntas junto. Então, os próprios colegas se apoiam nesse sentido. E por aí vocês percebem que, para que todo esse processo possa ter o seu efeito final, não basta participar, assistir a videoaula e participar de grupo. Você já está percebendo que você vai precisar de um tempo entre esses encontros, né? Porque a participação do grupo, você já percebeu que ela é ativa. Então, em média, a gente observa que umas 4 horas de estudos são suficientes ao longo da semana. E fique tranquilo que, claro, nos primeiros encontros, nas primeiras lições, a sua solicitação vai ser menor. Aos poucos, gradativamente, você vai se organizando, se familiarizando com a metodologia, com a dinâmica, com o seu ritmo, mas, em média, 4 horas aí são necessárias, né? Para você se preparar para o encontro seguinte. Esse alerta tem que ficar. Tá? E é essa a ideia, né, Alexandre? Articular informação. Sim. Para a gente fechar essa questão do grupo de estudo, né, de o que a gente enxerga que é um encontro, né, o grupo ele é para levar o aluno a um outro patamar, né, superior à obtenção de informação. Né? A Poliana está perguntando se ela vai ter que fazer alguma coisa durante a semana. Sim, ela tem que ler o artigo proposto numa lição, ela vai ter que assistir a videoaula proposta para aquela semana, ela vai ter um trabalho de mais ou menos 4 horas por semana para se preparar para esse encontro, para ela ir para um outro patamar. Né? Psicanálise é a investigação do inconsciente. Isso é uma informação, mas o que mais? A gente precisa levar isso para um outro patamar, né? Só essa informação você pega no Google, não precisava da gente. Está no Google, mas o que é isso? Efetivamente, o que é isso? Né? Na prática, o que é isso? Né? Então, no iPad pode. Todas as ferramentas funcionam, tá? Todas as nossas ferramentas funcionam, tanto no iOS quanto, como é que é o nome do outro? Android, tá? Android, iOS e Note, tanto faz, tá? E você pode participar das aulas de qualquer forma, tá? Então, isso precisa ficar claro. A gente está martelando muito isso, porque isso é o nosso dia a dia. Tá? Às vezes o aluno ele entra na escola pensando que ele vai ter aula e ele não vai ter aula. Né? No início a gente pega na mão e depois a gente vai buscando essa autonomia. Né?
E também a gente martela isso muito, porque a gente percebe que muita plataforma EAD é vídeo e ponto. Bota um vídeo lá e ponto, acabou. Bota um vídeo lá e ponto, acabou. Não é? Ou é para ficar fazendo chat. Não. A gente usa realmente a plataforma como meio expediente para fazer uma coisa maior. Né? Ela só é um meio expediente. Em vez de, nós poderíamos estar numa sala. Nós estamos aqui neste ambiente que, eu só repito, é idêntico ao que a gente usa para dar aula. Tá? Então, tudo que a gente faz na escola é num ambiente parecido com esse, sempre com esse propósito. Tá? Só para a gente caminhar, está claro para vocês que centrado no aluno implica turma reduzida, planejamento pedagógico do primeiro ao último encontro nos 3 anos, está tudo formatado, tudo o que vocês precisam está numa plataforma, tudo é planejadinho, bonitinho, direitinho. E o nosso objetivo é que vocês aprendam a transformar informação, não só obter informação, mas conhecimento, tá? Aprendam a fazer essa passagem. E o acompanhamento ele é personalizado e exclusivo. Se vocês notaram, cada aluno tem pelo menos 2 professores olhando por eles. Um que vai estar no grupo e outro que vai estar fazendo a checagem dele. Então, tem dois professores para uma turma reduzida. Ficou claro isso? Tá? Eu posso. Me ocorreu uma coisa aqui agora, Lê, devido à pergunta da Xênia, né, sobre quanto tempo tem de aula. Eu queria frisar, a Vera já falou isso, mas eu queria frisar que nesse material que a escola fornece para o aluno durante a semana, né? Então que ele vai se preparar até chegar ao grupo de estudos, tem videoaulas. Né? Então, essa videoaula, a Vera já falou isso, mas elas são gravadas, o aluno ele pode ouvir, ver essa videoaula quantas vezes ele quiser. É uma tela em branco onde o professor Alexandre ele vai construindo as informações, né? Então, ele vai ter acesso a isso e aí depois que ele se preparar, ele vai para o grupo de estudos. Então, por isso que é ouvir, falar e depois escrever. Tá? Então, eu só queria reforçar isso por conta da pergunta da Xênia e até da Lidiane, que falou aí da faculdade, né? Porque a Xênia que falou da faculdade, pois o curso é noturno. Então, a gente tem esse cuidado, tá? Desculpa aí se eu atrapalhei aí, se alguém queria falar alguma coisa e eu atropelei. Não. O objetivo agora é tirar essas dúvidas, né? De como é que funciona, tá? Ô, Xênia, só precisa ficar claro que, pelo que a gente conversou, não tem como não estar no grupo. Tem que estar no grupo. Né? Senão não funciona. Tá? Toda a metodologia é baseada na presença, é baseada no encontro. Então, o aluno precisa estar presente nas atividades. Tá? Agora, eu posso passar. Bom, os demais, alguém tem mais? Tá tudo bem? Posso prosseguir? Viviane, posso? Dalvani, tudo bem? Ok. Então, como que é a nossa estrutura? O curso é organizado em 3 anos. O primeiro ano a teoria, é Freud e Melanie Klein. O segundo ano também a teoria, é BIM, Escola Inglesa e Técnica Psicanalítica. E o terceiro ano é estágio e supervisão. Tá? Deixa eu ver aqui. Algumas informações importantes, tá? Na parte teórica, o aluno precisa ter comparecimento de no mínimo 75% nos grupos de estudo, né? Que é o que a gente está falando aqui até agora, né, Vera? Não dá, né? O aluno tem que estar presente, porque senão não constrói, né, esse conhecimento. Né?
Ou seja, frequência no grupo de estudos, ela é muito importante, né? Para que tenha a conversa, a discussão entre os alunos e junto ao professor, né? Um dos professores, que é o professor do grupo de estudos, né? É. E, claro, essa presença é importante, mas ao longo desse período, vamos pensar aí 2 anos de formação teórica, pode acontecer imprevisto? Sim, né? Eventualmente, aquela semana, ou eventualmente precisou sair antes, alguma coisa nesse sentido, mas não numa constância, né? Para cobrir isso, em função da plataforma, dessa tecnologia que nós usamos, os grupos ficam gravados. Então, cada um tem acesso ao seu grupo de estudo. Então, pense que isso é mais um material à sua disposição para rever aquele assunto do grupo, fica tudo organizadinho, arquivado num sistema de pilha e identificado, a data e o conteúdo abordado naquele encontro, que da mesma forma vai ficar disponível 7 por 24. Está disponível para você. É o grupo de estudo que tem data e hora para acontecer. As demais atividades estão na plataforma. Então você vai poder rever esse conteúdo para uma referência. Ah, eu queria ouvir de novo aquela explicação, eu queria ouvir de novo aquele conteúdo que eu quero aprofundar. Está ali disponível para você. E fora isso, né, Fernanda, nós também, cada um dos professores, vocês terão aí os nossos e-mails, se precisar de alguma dúvida, alguma coisa intermediária, o que for possível a gente esclarece, ou então, olha, tema por grupo, aguenta aí, né, Fernanda? Mas, se possível, a gente não deixa o processo parar, essa é a ideia, né, Fernanda? Com certeza. Então é assim, as videoaulas ficam gravadas, os materiais, eles estão ali Isso. disponibilizados para os alunos. É. O grupo de estudos, ele tem hora e data para acontecer, mas depois que o grupo termina, como ele foi gravado, o aluno também tem acesso a ele, né? Porque esse aluno que quer ver, teve que faltar, teve uma reunião, sei lá, uma viagem, algo inusitado, né? Então, acho que é um cuidado a mais aí, né? Já na parte do estágio, ele pressupõe, né, o atendimento, estágio, atendimento do paciente, né, a supervisão que está inclusa no valor da mensalidade. Para iniciar estágio, o aluno precisa ter no mínimo 50 horas de análise pessoal, isso é feito via um atestado simples de um analista. Para terminar, ele precisa ter pelo menos 100 horas e estar em análise durante todo o estágio. São 250 horas de estágio, ou seja, atendimento, e são 50 horas de supervisão em grupo, essa já está inclusa no valor da mensalidade. Tá? Então, a gente segue a escola inglesa no sentido de que a supervisão precisa acontecer dentro da instituição e a análise, ela não necessariamente ela precisa acontecer. Né? A responsabilidade maior da instituição com a sua supervisão. E esse, né, um diferencial aqui da escola, ela não está desvinculada do processo. Então, lembra numa das transparências que nós preparamos aqui, tem 2 anos de formação, o terceiro ano é essa parte de estágio, contemplada aí nesse percurso. Então, toda a estrutura necessária para na ponta aí a gente ter um analista e ter essa condição próxima aí do que nós podemos chamar de sabedoria. Como usar esse conhecimento pondo a serviço dessa pessoa que nos procura, desse analisando, desse cliente que vai nos procurar. Então, é essa a ideia. Faz parte. E, relembrando, pautado pela clínica. Então, é claro, dentro dessa estrutura, e pensando nessa formação dentro da escola inglesa, a prática clínica.
a prática que vai te colocar diante desse que te procura. É essa a ideia, né, Fernanda? De, da nossa cuidado com essa formação. Né? E assim, eu queria voltar um pouquinho ali na análise pessoal, né? Olha ali, para iniciar o estágio, o aluno precisa ter, no mínimo, 50 horas de análise visual, né? O aluno, ele não pode atender um paciente se ele não foi cuidado, não está sendo cuidado. Né? Mas a EPP, ela não obriga que esse aluno ele faça análise com um profissional da EPP. Ele é livre para escolher o analista que ele desejar, né? E eu acho que isso também é interessante, relevante. É, e se, por exemplo, como alguns de vocês já pontuaram, já estão fazendo, continuem, porque essa é uma parceria que leva um tempo para ser construída, é uma construção. Então, se você já está no seu processo, continue. Se você vai começar, procure um psicanalista, não necessariamente da escola. Ah, é uma construção, né, Xene? Então, esse também é um diferencial da escola. Ah, mas é com um psicólogo que eu já faço há 5 anos. Ótimo, tá bom para você, segue. Se você vai escolher um agora, privilegia um psicanalista, se for o caso. E esta é uma ponta, né, Fernanda? A outra ponta, bom, como é que eu vou ter condição de começar a pôr em prática o que eu aprendi? Nesse sentido, também a escola te dá um apoio. Se você entrar aí pelo site, você vai ver que tem ali o nosso programa de atendimento social. Ai, que bom, olha aí, ó. Programa de atendimento social. Então, é um jeito da escola te ajudar a ter essa prática clínica. Então, o nosso programa de atendimento social, onde quem se interessar pode entrar. Essa aqui é uma parte aberta do site, tá? Se interessa, faz o seu cadastro e tem uma equipe que vai te ajudar a encaminhar essas pessoas que estão querendo esse atendimento, tá bom? Olha aí, você não fica vendido nessa hora. Aí, E aí, brigadão, viu, Alexandre? Joia. a gente tem ali também nesse slide agora, né, a carga horária, né? São 250 horas de estágio, 50 de supervisão. E aí eu acho que tem outra questão, que o aluno ele pode abater essa carga horária através da participação nas atividades do Instituto Melanie Klein, né? Então, é, isso facilita, né, Ale? E fica uma hora divertidíssima, né? Que é a hora que eles entram, a hora que o aluno chega para mim, né? Porque fica 2 anos em teoria e chega para mim só no terceiro ano. É só no terceiro ano que eu me divirto. Né? É só lá no meu tempo que eu me divirto com a pessoa, com esse aluno. Né? E é uma diversão tremenda a supervisão, né? A supervisão é uma hora muito divertida, né? Para dizer o mínimo. Então, bom, eu queria só falar um pouquinho do Instituto, né? Porque a gente tem aqui na escola um instituto, que é o Instituto Melanie Klein, para quem não conhece esta página do Instituto, onde é a casa dos formados, os alunos formados que desejam ainda ter um contato com a instituição, eles ficam no Instituto, onde a gente desenvolve uma série de atividades, tá? Aqui está o elenco das atividades que são desenvolvidas no Instituto. E aí eu quero fazer um link quando eu disse que o aluno ele sai de uma dependência para uma autonomia relativa, porque aqui no Instituto não tem professor. São colegas de profissão que se organizam para desenvolvimento de diversas atividades. Por exemplo,
Por exemplo, um grupo de análise de crianças são pessoas que trabalham com crianças já formados, que se organizaram para montar esse grupo e fazer uma discussão clínica e fazer uma discussão teórica dentro do instituto. Mas não tem um professor, não é um curso. São eles que se organizaram para fazer isso, né? Então, por isso que eu estou dizendo que a gente precisa tirar este aluno, né, desta posição que, vamos colocar assim, de segundo grau, que vai ter uma aula, vou passar uma informação para ele, por uma autonomia. Para ele poder chegar no instituto, que é o dia a dia de um psicanalista, e se organizar com os colegas sem a necessidade desta figura de um professor, né? E sim, meramente de um coordenador, de um monitor, que precisa cuidar de algumas questões burocráticas, mas que em si ele não tem um conhecimento nem superior nem inferior aos colegas. Então, por isso que é o projeto da dependência à independência, porque no Instituto requer essa independência, né? Ele não pode estar no Instituto buscando um professor. Se ele ainda está buscando um professor, ele está na condição de aluno, ele ainda não é um psicanalista, né? Então, esta passagem eu acho bastante relevante aqui na questão do Instituto. E qual é a questão aqui? Como é um ambiente onde profissionais já estão circulando, o aluno que circula entre esses profissionais, ele está absorvendo esse conhecimento que já está circulando ali naqueles profissionais. Então, por isso que a gente diz que isso abate, porque isso é o dia a dia de um psicanalista. Então, esse estágio pressupõe o dia a dia de um psicanalista, que é atender, que é participar de um grupo, que é ter uma discussão clínica. Esse é o dia a dia. E estágio, então, pressupõe este dia a dia que é feito dentro da instituição. Então, assim, a gente tem uma coisa é a EPP, né, a Escola Paulista de Psicanálise, onde o aluno ele terá a sua formação e se tornará um psicanalista. E um braço da EPP, né, seria o Instituto Melanie Klein. Muitas pessoas, olha que bonitinha a Melanie Klein ali, gente. Muitas pessoas, elas nos procuram porque elas gostariam de fazer parte do Instituto Melanie Klein, né? E o que que a gente ouve muito dessas pessoas? Que onde elas se formaram como psicanalistas previamente, não existe nenhuma continuidade depois da formação. Ou seja, é como se elas estivessem soltas no mundo, né, Vera? Aqui não, aqui não. É verdade, porque você termina a formação e pensa bem, se parar por aí, o trabalho do psicanalista ele pode se tornar muito solitário. Sabe aquela sensação de abandono? E agora, para onde eu vou? Então, o Instituto ele vai propiciar esse ambiente para essa troca de pares. É por isso que aqui no Instituto a gente já fala assim, é membro do Instituto. Vocês estão percebendo a força disso? Tem pares, tem colegas para trocar. E, além disso, a possibilidade de continuar com essa supervisão em grupo está embutida aqui. Você vai ter esse espaço de troca, vai ter esse espaço para você mudar de posição também. Então, imagina que numa hora você vai estar como monitor desse grupo. Por exercício, outras habilidades. Não é? Então, é essa ideia dessa independência, caminhando para isso e ombro a ombro aí com seus pares. Olha ali, os grupos, essas publicações, fruto do trabalho dos alunos, viu? Isso daqui, ano a ano, vamos para o nosso 5º livro. Lindinho, baseado na clínica, com reflexões teóricas, angústias, construções de cada um dos membros aí já do Instituto. Então, você vai ser convidado, convocado, dentro das suas possibilidades, né, a participar desses grupos. Né, Fernanda? É muito legal ver isso acontecer.
bacana. Nossa, Olha aí que lindo. é muito, muito satisfatório, né, ver o aluno publicar, produzir, né, ter algo concreto no final, assim. E é interessante que esse aluno, que ele começa a sua formação na EPP, ele também, caso queira, também pode participar das atividades do Instituto Melanie Klein. Tem até um calendário. Ale, será que dá para mostrar para gente? Olha lá o calendário, né, do Instituto. E aí, tem aqui como um exemplo, por exemplo, o grupo de Melanie Klein, tá? Então, tem o dia isso, olha lá, né? Tem o dia que ele se reúne, né? Quem que pode frequentar. Então, acho que é por aí, né? O que eu acho que o que a gente tentou passar para vocês em relação ao Instituto é que vocês têm uma trajetória anterior, né, que eu vou chamar de passado, vocês terão um presente dentro da escola, mas tem um horizonte futuro. Neste horizonte futuro, vocês serão pares, né? Esta é uma instituição sólida, que tem publicações, que tem uma produção, né? A gente não é meramente passador de informação, a gente incentiva essa autonomia, e nessa autonomia criativa existe uma produção, né, que ora vira essas publicações, e dependendo do que for, ora vira, deixa eu mostrar aqui para vocês, ora viram os trabalhos Isso, as menores. Se você for entrar publicações, aqui no site da escola, olhar no blog. blog e entrar em artigos, né? O que é que nós Uhum. temos aqui? Né? Nós temos artigos que foram produzidos, tá? O Édipo no Menino, pela Paula Carosa, por exemplo, o abuso sexual, um perigo próximo, uma breve análise complexa de ética. Esses trabalhos nasceram no grupo aqui do Instituto, que é o de experiência emocional. Então, são reflexões curtas de quem participa deste grupo que vai para o blog. E, anualmente, a gente publica casos clínicos que são reflexões maiores, tanto dos alunos quanto dos membros do Instituto. Tá? Uma outra coisa importante do Instituto, E, que eu quero frisar, é a questão dos cursos. Se você pegar os nossos cursos de extensão, tá? Por isso que eu estou insistindo nessa questão do futuro. Quem é que está dando esses cursos de extensão? São os nossos colegas que se formaram aqui na IPP. Introdução à Psicanálise, é o Adriano Panisso, se formou. Então, os nossos alunos que se formam, participam do Instituto, têm publicação, eles também são convidados a fazer parte da equipe dando os cursos de extensão. Então, existe um futuro. Né? Tem um passado, tem um presente e tem um futuro. E a gente, isso aqui não é uma questão de, olha, talvez não, existe, funciona, é assim que funciona. Né? Estrutura clínica, é o MOIA, para seu filho André Marroig, todos membros do Instituto. Né? Eu acho que isso é uma questão importante aqui na escola. Tá? É uma questão extremamente importante aqui na e, escola. e essa parte, né, Alexandre, como você mostrou aí, tá aberta. Então, é um jeito da produção circular, além dos muros, né, da escola. Não tem muro, está aí. Então, além desses livros que vocês viram, que podem ser adquiridos, inclusive, pelo próprio site aí da escola, gerados, produzidos pelos próprios alunos. Então, esse conhecimento virou, virou material de Produção. divulgação, de troca, produção. Olha que lindo. Né? Então, é um jeito para além da escola, esse braço que é o instituto, essa circulação, produção desse conhecimento aberto, está aí, disponível. Então,
só agora a gente recapitulando, tá? Tá claro para vocês que quando a gente fala, agora que a gente discutiu o instituto, que é o que acontece depois da formação, o que é buscar sair da dependência, autonomia relativa, né? Que é sair da posição de aluno e ir para a posição de um professor, né? Ficou claro que o desenvolvimento é através da experiência clínica, que é no estágio que tudo vai se articular, tudo vai virar sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou insistindo nisso? Né? Porque quando você está diante de um paciente, você está diante do inédito. Diante do inédito, você pode pensar numa teoria do Freud, numa teoria da Melanie Klein, numa teoria do Bion ao mesmo tempo. E você vai ter que decidir para que lado que você vai. E dentro de uma teoria, por exemplo, do Bion, você pode pensar em 4 coisas. Você vai ter que decidir para que lado que você vai. Quando você tem que tomar uma decisão diante de um paciente para onde você vai e aquilo vai ter que dar certo de alguma forma, né? Não resolver curar o paciente, mas criar um vértice novo, né? Não vai ser um desastre. Isso implica sabedoria, porque sabedoria já não é mais conhecimento. Você tem informação, você sabe manejar a informação, agora você tem que tomar uma decisão entre as várias coisas que você conhece. Isso é sabedoria. Isso é um outro estágio. Né? Então, para você chegar nessa autonomia relativa, precisa de sabedoria. E na supervisão é isso que a gente busca. Né? É que este aluno que está em supervisão, ele vai adquirindo sabedoria. E essa sabedoria é passada de um supervisor diretamente ao seu supervisionando. Não tem checklist para isso. Né? Isso é de pessoa a pessoa. Né? Assim como foi passado para mim, eu vou passar para uma outra pessoa. Assim como ainda é passado para mim, porque eu ainda frequento supervisões, eu passo isso adiante. Né? E o meu supervisor, ele conheceu o Bion. O meu supervisor, ele tem contato com toda a tradição bioniana, da onde eu posso pegar e passar isso adiante. Então, isso é passado de geração em geração, via supervisão. Isso é escola inglesa. Né? Escola inglesa pressupõe uma linhagem. Né? E a linhagem a qual eu pertenço está atrelada à linha bioniana. Tá? Então, isso é fazer essa passagem. E para que isso aconteça, o acompanhamento ele tem que ser personalizado e exclusivo. Porque eu tenho que saber, eu como supervisor, qual é a necessidade, qual é o problema, qual é a questão, não só teórica, como emocional daquele supervisionando. Porque o que pega numa supervisão, muitas vezes, não é o teórico até foi muito bem resolvido. É o emocional. E isso precisa ser trabalhado pela via da supervisão. Né? Que vai abrir uns vértices para ele resolver isso pela via da análise. Porque eu não resolvo, eu só levanto a poeira. Ó, isso aqui você está se enroscando por aqui. Leva para o seu analista. Você está se enroscando, precisa desenroscar isso aqui. Então, é onde tudo se articula. Na supervisão se articula tudo. Teoria, análise, né, e o atendimento. Então, tudo gira em torno da clínica. É a clínica que vai fazer tudo girar. Porque o que às vezes acontece? O sujeito ele acha que ele ficou muito bem analisado, né? Ele adora receber relatório de quem começa a supervisão, ele acha muito bem analisado. Aí vai começando a supervisão, vai levantando as poeiras, aí vai aparecendo os enroscos. Então vai gerando demanda, tanto teórica quanto de supervisão. Por isso que vai se criando os grupos dentro do Instituto. Né? O ano passado criaram mais um grupo de discussão clínica. E não paramos de fazer discussão clínica, né? Que é por onde a escola gira. A escola, o instituto, a instituição como um todo é por onde ela gira. Ficou clara essa questão do nosso projeto? Está claro para vocês? Alguma dúvida sobre esse ponto? Que a coisa gira por aí? Xênia, alguma dúvida? Não? Super claro? Ok? Davani, ok, Lidiane, não, obrigada. Não, obrigado. Imagino que deve ter ficado. Não ficou nenhuma dúvida. Ficou alguma dúvida? Não, obrigado. Ok. Então, tá. Bom, vocês têm algum tipo de pergunta sobre a nossa apresentação, antes da gente chegar na questão de valores? Se ficou alguma dúvida sobre qualquer ponto, qualquer questão, vocês querem perguntar alguma coisa?
que você quer perguntar sobre o estágio, Xênia? Não, o estágio ele é feito aqui na escola, fundamentalmente por atendimentos via Skype. Se você quiser, na sua região, pegar, alugar um consultório, fica à vontade. O estágio não é, o estágio é numa sala como esta aqui que você está vendo, Lidiane. Nesta, o nosso ambiente da escola é um ambiente muito parecido com esse. Tudo acontece num ambiente parecido com esse, tá? A diferença é que você fala nesse ambiente. Tá? Aqui a gente está no webinário, a gente não está abrindo para fala, tá? Mas os encontros são num ambiente como este, em grupo. Entendeu, Poliana? O estágio é assim, se você vai atender o seu paciente por Skype ou não, é uma questão sua, tá? Ele não é feito aqui, ele é feito por você. Não é a escola que te dá o paciente, tá? A gente tem um programa que indica pacientes. Se você vai atender presencial por Skype, é uma escolha sua. Deixa eu colocar aqui em relação ao estágio. O aluno ele vai ter 2 anos de teoria, certo? Né? No terceiro ano, ele vai precisar, de alguma forma, colocar essa teoria em prática através do estágio. Se tem estágio, precisa de um cliente, né? De um paciente, não é isso? Aquele aluno estagiário, né? Ele pode, se quiser, atender o seu cliente também por Skype, tá? Então, como é que funciona isso? O paciente, ele vai estar com a câmera dele ligada, você vai estar com a sua câmera ligada, o paciente vai estar com o microfone dele, você vai estar com o seu microfone, e a análise, ela vai acontecer naquele ambiente, se quiser. Se o aluno em formação não quiser, ele pode ter um ambiente presencial, com o seu divã, a sua poltrona, e ele pode atender das duas formas. Alguns pacientes de forma presencial e alguns pacientes de forma online, tá? Isso ajuda para aquelas pessoas que moram mais distante, né? E propicia também o atendimento de pacientes de outras regiões. Então, por exemplo, eu sou psicanalista, eu atendo por Skype também. Eu tenho alguns pacientes, eu tenho um paciente que ele atualmente mora no Japão, eu tenho um outro paciente que ele é brasileiro, mas ele está atualmente morando no Canadá, né? Tenho pacientes que moram em Goiânia e eu moro em São Paulo, tá? Então, é só para deixar um pouco mais claro essa questão, é mais uma possibilidade, mais um caminho, tá? Eu acho que, se eu não me engano, a Poliana Marinho. Vocês acreditam na possibilidade de fazer esse curso com sucesso? Bom, ele está funcionando com sucesso há alguns anos, tá? E o porquê que ele está funcionando com sucesso? Porque nós já formamos várias turmas, vários psicanalistas que hoje estão dando aula na escola, né? Só digo isso. Então ele funciona, né? Ele funciona. Isso não tem a menor dúvida. Toda a estrutura funciona. Isso não é uma novidade, né? Nós estamos o quinto ano que a gente forma psicanalistas, né? Estamos formando a meia década psicanalistas. Começamos esse projeto há 15 anos. Então, se vocês quiserem saber um pouco da história da escola, é só ir no site, né? Então, mas nós temos
Você já ouviu falar, como é que era o nome da cidade lá? Ourinhos do Norte, Ourilândia do Norte. Já ouviu falar em Ourilândia do Norte? A gente tem aluno em Ourilândia do Norte, Suíça, né? Cidadezinhas da Suíça. Então, como é online, Angola, como é online, não existe distância. Não existe distância, né? Porque nós temos alunos no Brasil inteiro, justamente pela característica dele ser online. Tá? E os atendimentos, eu posso dizer para você, 99% dos atendimentos da escola e que os alunos fazem é online. 99, 98% são online. Então, tudo dá para ser feito online. Tá? Como a Fernanda disse, eu, a Vera e a Fernanda atendemos presencialmente e online. Os três fazem isso. Tá? Então, nós estamos falando daquilo que a gente faz. Não é uma questão, né? A escola funciona, o curso funciona, né? A metodologia funciona, a análise funciona, tudo funciona. Tá? Isso é só, não é uma opinião, é um fato. Tá? É um fato. Isso para nós não tem. É só você olhar o resultado nas nossas publicações, nas nossas, nos nossos congressos, verificar que os nossos ex-alunos, né, os formados por nós, eu digo ex-alunos porque eles são nossos colegas, formados nesta escola e estão dando aula. Então, disso eu não tenho a menor dúvida. E trabalhando pelo Brasil afora. Disso eu não tenho a menor dúvida. Tá? Dúvidas? Mais alguma dúvida sobre a metodologia, o processo? Ah, mas eu ainda vou chegar nos valores, Oliviane. Valor ainda não cheguei. Valor é daqui a pouco. Dúvida até agora. Dúvidas antes da questão dos valores, alguém tem? Porque é importante a gente entender toda a estrutura. Tá? Não, não. Valores a gente não discutiu ainda, tá? Então, ok. Não tem dúvida sobre. Vera, quer falar? Alexandre, quero falar porque eu acho que não vai dar tempo de eu ficar até o finalzinho e temos aí mais alguns minutos e você vai entrar na questão dos valores. E eu não sei se eu já me despeço do pessoal, Alexandre, Pode se pedir. porque Pode se senão eu vou ficar sem dar tchau para vocês e dizer assim, um prazer encontrá-los nesse momento e espero que em breve a gente tenha a oportunidade dessa continuidade, tá bom? Eu fico à disposição também de vocês. É que já já eu vou ter um grupo de estudos que acontece de quarta-feira, é uma turma já em andamento, às 21 horas. Então eu vou ficar mais um pouquinho aqui com vocês e a qualquer momento eu vou sair do grupo, tá bem? Um prazer encontrá-los e até breve. Brigadão, viu, Alexandre? Brigadão, Fernanda. Até. Obrigada, Vera. Boa noite. Ok. Então, alguma dúvida? O Alberto digitando. Ok. O Alberto perguntou ali, Ale, que percentagem do curso é online no tocante à teoria? Todo online. Ele é todinho online. Toda escola é online. Todas as nossas atividades são online. Tá? Tudo. As previsões são online, a teoria é online, a obtenção de informação é online, tudo é online. Ele é 100% online. Tá? Eu acho que talvez o Alberto ele tenha perdido a parte de explicação da metodologia. Tá? Bom, mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Mas, Alberto, não se preocupe que esse webinar ele foi gravado e nós vamos disponibilizar isso, tá? Ou posso ajudar-lhes em mais alguma coisa? Poliana, Xênia, Pâmela, Lidiane, Davani, Alberto.
Adriana, posso ajudá-los? Claro? Então tá bom. Ok, gente, muito obrigado. Mantenham contato com a escola. Só avisando, só este mês nós temos, eu acho que entre final deste mês e começo do mês que vem, nós temos 4 webinários, tá? Então mantenham contato com a escola, temos 4 webinários gratuitos que vão acontecer, né? A Fernanda vai dar um, não vai, Fernanda? Eu dei 3 mês passado, no final desse mês e o começo, nós vamos ter 4 webinários. Então, mantenham contato com a escola, vão participando também desses webinários. Diga, Xênia, qual a sua pergunta? Sim. Se você tiver no último ano de... né? O que acontece algumas vezes é o aluno estar no último ano de medicina ou no último ano de psicologia. Esse a gente ainda deixa, né? Desde que um ano depois ele apresente o certificado dele. Tá? Porque não sei se você percebeu, Xênia, a dinâmica é de pós-graduação. A dinâmica não é de graduação. Toda a dinâmica é de pós-graduação. A tecnologia aqui, ela é meio expediente, mas ela, né, ela é a mesma dinâmica de uma pós-graduação. A gente só entrou com a tecnologia para facilitar a vida, né? Mas a dinâmica pedagógica é de pós-graduação. Mais alguma dúvida, Xênia? Precisa de um artigo clínico de conclusão. Não é uma monografia, é um artigo clínico. Ele tem, você vai escolher um caso clínico do qual você atendeu durante o estágio e vai escrever sobre ele um artigo sucinto por volta de 10 páginas. Tá, Poliana? Por volta de 10 páginas. É essa a exigência no final. Você precisa provar por escrito que você tem raciocínio clínico. E através deste artigo que você prova para a comunidade que você tem raciocínio clínico, que você domina a matéria. Tá? Não é um tipo de trabalho que você vai ficar fazendo citações, não. Você tem que provar que tem raciocínio clínico. Né? Você tem que provar que tem algum nível de sabedoria em psicanálise. Se fizesse só uma monografia, você provaria que você conhece. Né? Você conhece alguma coisa sobre psicanálise. Num caso clínico, quando você escreve um caso clínico, você está demonstrando que você tem sabedoria sobre aquele assunto. Tá? Então é diferente, é sucinto. Se você quiser saber como é que funciona, é só você pegar qualquer publicação nossa, e todas as publicações são casos clínicos. Tá? A gente não tem publicação meramente teórica. Todas as nossas publicações são caso clínico. Porque em torno da clínica que gira tudo. É aceito o Alberto, bacharelado em psicologia, sem problema nenhum. E lembrando esse artigo que o aluno futuro psicanalista terá que escrever para concluir o curso, ele tem uma trajetória, né? Tem toda uma trajetória. Ele vai ter ali 2 anos de teoria, ele vai participar da supervisão, ele vai ser orientado, e aí, sim, isso vai concluir, né? Vai construir, né, esse artigo. Né? Não é de uma hora para outra, tá? Só para deixar claro, quem aprova o artigo não somos nós, professores, são os pares. Aqui na escola, são os pares que se avaliam e se aprovam. Tá? Fica claro essa questão da autonomia. No final, não é o diretor que aprova, não é um professor que aprova o artigo, são os pares que se avaliam e se aprovam. Né?
é uma rodada, a aprovação de um artigo aqui demora entre 45 e 60 dias, porque os colegas se avaliam, pedem modificações, o aluno faz as modificações, depois passa de novo pelos pares, e mesmo os membros do instituto, eles têm que apresentar um trabalho anual, né? Esse artigo ele é feito para a formação e depois anualmente pelos membros do instituto. Ele tem que sempre estar provando aos pares, eu vou usar essa palavra mesmo, ele tem que sempre estar provando aos pares que ele se mantém firme no tripé com o raciocínio clínico. Porque se ele não se manter firme no tripé com o raciocínio clínico, ele não escreve um bom trabalho. É perceptível isso. Então, isso é dia a dia. Escrever anualmente é dia a dia de um analista. Então, isso é o que a gente faz aqui na escola. Dúvidas? Nada mais? Podemos encerrar? Então tá bom, gente. Muito obrigado pela participação de vocês e espero que vocês façam parte da nossa família. Se forem fazer essa inscrição, eu peço a gentileza de fazerem o mais rápido possível, né, amanhã ou depois de amanhã, para que dê tempo da escola gerar os usuários e senhas de vocês, para que vocês possam ter acesso a esse material didático e possam estar presentes no primeiro encontro. Tá? Então, isso demora um pouquinho, então não deixem para a última hora para fazer esta inscrição, tá? Que os grupos começam semana que vem, tá bom? E exatamente nesse dia horário, terça-feira, 19h30. Então tá bom, gente. Muito obrigado, Fernanda, obrigado a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada pela paciência. Até mais. Tchau, tchau.